Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de Cidadania e Ética. A gente viu na aula anterior sobre solidariedade, não é? A gente vai dar é como se fosse uma continuação do tema da aula passada, mas só que o tema desse é regras básicas de cidadania, tá? Na página 60 e 61. É um complemento, né, do tema solidariedade que a gente viu na aula anterior. Então, vamos ali para a página 60. A gente vai encontrar as informações sobre a aula, né, sobre essa aula. E logo ali na página 60 a gente tem explicando algumas coisas, né, relacionadas às regras, né, são essas regras básicas. E a primeira regra que a gente encontra é ser solidário. O que é ser solidário, né? Solidariedade é um laço que nos vincula a outros indivíduos. Hoje é uma palavra de ordem para a harmonia social. Fazer o bem aos semelhantes, ajudá-los, mostrar compreensão, honestidade e preocupação com todas as pessoas é uma das maiores virtudes que se pode ter, uma ferramenta das mais sólidas que construímos uma sociedade mais justa, para construir uma sociedade mais justa. Então, ser solidário, né, como ele falou, é um laço que une as pessoas. Então, quando você é solidário, né, que é o que? Você perceber que a outra pessoa está precisando de alguma coisa e você ir lá estender a mão para aquela pessoa, você ajudar, né? Isso é tanto um ato de compreensão quanto um ato solidário. Isso contribui para a harmonia, né, das pessoas conviverem em sociedade. Por isso que ele diz que é uma ferramenta, né, das mais sólidas para construirmos uma sociedade mais justa, né? Então, se você tem condições de ajudar uma pessoa que você vê que está precisando de ajuda, né? E essa ajuda, gente, não necessariamente precisa ser só financeira, né? A pessoa tá ou dar comida, não precisa de só isso, mas às vezes é uma ajuda no sentido de que a pessoa não está se sentindo bem, né, emocionalmente, e você pode ir lá, né, e falar com aquela pessoa. Isso é um ato de solidariedade, é um ato solidário que contribui para a harmonização do nosso convívio, né, em sociedade. Outro que a gente vai encontrar, outra regra, é ter respeito, tá? Aqui ele fala que seja no trânsito, na escola, no trabalho ou na rua ou dentro do ônibus, respeitar as pessoas é princípio básico para também ser respeitado. Não esqueça, a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade da outra. Então, você ter respeito, primeiramente, é você também ouvir o outro, né? Você olhar para aquela pessoa e você conseguir, você ter o entendimento do que aquela pessoa gosta, do que aquela pessoa não gosta. Por que isso tem a ver com respeito? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas desrespeitando outras porque acha que eu tô só brincando, né? Eu tô só fazendo uma brincadeira. Como a gente vê muitas das vezes as pessoas, por exemplo, fazendo uma brincadeira com alguém que é acima do peso, né? Só que aquela brincadeira, né? Brincadeira, digamos assim, muitas das vezes, se não em todas as vezes, ofende aquela pessoa. Só que você, né, não se dá conta porque você diz, é só uma brincadeira, não é nada demais. Só que você não está só ofendendo, você está desrespeitando aquela pessoa. Então, como é que eu vou saber se a minha brincadeira, né, pode chegar a ofender alguém? Primeiramente, você tem que saber quem é essa pessoa, né? Se a pessoa não está rindo junto com você, né? Se a pessoa demonstrou constrangimento, se você sabe que essa pessoa, né, tem um histórico de não gostar de alguma coisa, né, de não gostar daquilo especificamente, como é o exemplo que eu estou dando aqui, se ela não gosta, né, do fato de ser acima do peso, se ela tem dificuldade com isso, se é um problema para ela, então eu não vou fazer piada com essa pessoa, principalmente se for uma pessoa que eu não conheça muito bem. E mesmo se for um amigo meu, não tem para que eu fazer esse tipo de comentário se eu sei que essa pessoa não gosta. Então, isso que ele está falando sobre a liberdade do outro termina quando a do outro começa, é justamente isso, é eu saber o que agrada aquela pessoa e o que não agrada. Mas, muitas das vezes a gente não tem como saber, né? A gente acaba realmente cometendo aí alguns erros, desrespeitando a pessoa, né? Às vezes não porque você quer, só que você ter a consciência de perceber que você errou, você pedir desculpa e não fazer mais, também é demonstrar respeito, né?
Então, é mais ou menos isso. O respeito, ele é algo básico para nossa convivência. É uma coisa que a gente fala o tempo todo. Então, você precisa ter respeito em todos os lugares que você está convivendo com outras pessoas, certo? Independente se essas pessoas são próximas de você ou não, você sempre precisa respeitar, tá bom? Aqui sobre ser sincero, ó, diz que quando buscamos a confiança de outras pessoas, devemos ser sinceros em tudo que fazemos, em nossas palavras, em nossas ações e em nossos pensamentos. Não deixe espaço para hipocrisia, para mentira, para falsidade e para traição. Sendo sinceros, ganhamos lealdade, confiança e mais facilmente a amizade de outras pessoas. Então, ser sincero eu acho que é o mais claro, não tem nem muito o que explicar, que é basicamente você ser honesto com as outras pessoas, né? Você não mentir para elas, você não ser falso, né? Falar uma coisa aqui para a pessoa e depois ir lá e falar outra. Então, esse tipo de atitude, né, que às vezes faz com que relações de amizades, né, até mesmo relações familiares sejam rompidas, sejam prejudicadas por conta disso. Então, você ser sincero, né, é muito importante. Não que você seja obrigado a contar tudo da sua vida para aquela pessoa e para aquele amigo, não é isso, né? Mas o que você acha que foi importante falar, né, não esconda e nem minta sobre aquele fato, né? Não invente coisas sobre aquele fato, seja sempre honesto, que assim você vai manter os seus laços, né, de amizade, de seus laços com seus parentes, enfim, vai ser mais harmonioso, tá? A gente tem outras aqui. Deixa eu subir que eu tô no meio. Pronto. Ele fala aqui sobre dizer sempre a verdade, né? Que é o que a gente viu, porque tem a ver com a honestidade, né? Que dizer sempre a verdade ganha-se a confiança dos outros. Com a confiança ganha-se a amizade, a harmonia e o progresso social dependem e muito dessa qualidade, né? Então, ser sincero está ali atrelado a dizer a verdade, está ali atrelado a ser sincero, né? E quanto a cooperar, que é participar, né? Participar é sempre fundamental. A cooperação mútua entre as pessoas de bons valores constrói caminhos de esperança para toda a sociedade. Então, o que é cooperar? É você participar, né? Você participar sempre que você achar necessário, participar de atos, né, sociais. Quando eu falo atos sociais, não é necessariamente você protestar, né, ou algo do tipo, mas você ser ativo como cidadão, né? Quando eu falei para vocês no início sobre ajudar, né, uma pessoa, sobre ser solidário, e disse que não necessariamente é você ir lá e doar dinheiro para alguém, né, ou dar um prato de comida, mas às vezes é você ir lá e escutar, ver que a pessoa não está se sentindo bem, ir lá e conversar com ela, né, que às vezes aquela pessoa só precisa conversar com alguém, só precisa ouvir alguém, né, dizer algumas coisas para ela. Então, isso tem a ver com cooperar também, né, é um ato cidadão. Então, você fazer pequenas coisas, como ajudar alguém a atravessar a rua, uma pessoa que você está vendo que está com dificuldade para atravessar a rua, você vai lá e ajudar. Isso tanto é ser solidário como é ser cooperativo, né? Você está cooperando, né? Agindo de tal maneira que você ajuda, né? Torna a sociedade mais harmônica, certo? E aí ele está falando sobre cooperação mútua, quando todas as pessoas, né, elas têm esse tipo de cooperação, elas cooperam para que a sociedade seja um pouco mais justa, certo? Aqui a gente vai ter sobre não agredir o seu semelhante, né, que fala que seja por palavras, né, ou fisicamente, violência sempre gera mais violência. Devemos sempre dizer não a qualquer tipo de violência ou agressão. Então, isso aqui também está muito claro, né? A gente está falando aqui sobre você não ser agressivo com outra pessoa. Ser agressivo, gente, não necessariamente está ligado a você ir lá e bater na pessoa, tá? Não tem a ver só com agressão física, mas às vezes agressões com palavras também, muitas das vezes é mais agressivo ainda do que você bater. Então, todo tipo de violência deve ser negada, tá? Você deve dizer não para todo tipo de violência, seja ela física, seja ela verbal, né, tipo de violência verbal, quando você usa de palavras para ofender outra pessoa, né? É muito melhor, se você tiver um problema com alguém, você chegar para essa pessoa e conversar, dizer, olha, eu não gostei disso que você fez, eu não gosto disso que você sempre faz, eu não me sinto à vontade quando você faz isso, né? E a outra pessoa
é dever dela ali escutar e entender, né? A questão do respeito já passa por aí também. Quando você não tá à vontade com alguma coisa que um amigo seu fez, você tem o direito de chegar para esse seu amigo, né? Mesmo que não seja amigo, um colega de escola, enfim, você tem o direito de chegar para ele e dizer: olha, eu não gostei disso, né? Você tá no seu direito, você não se sentiu à vontade com algo que ele fez, você pode dizer isso, né? E a outra pessoa, né, para agir com respeito, ela deve entender que você, né, não gostou, né? Diz: não, me desculpe, e não fazer mais. Simples assim. Desse modo, você vai ter uma convivência harmônica. Você não precisa chegar lá e bater na pessoa, gritar, xingar, né, ofender. Mas só em você dizer que não gosta disso e a pessoa não voltar a fazer, já resolveu o problema, não é isso? Então, assim, o problema pode ser resolvido de maneiras muito mais simples, né, do que você ir lá e agredir, porque provavelmente aquela pessoa vai revidar. Então, violência gera mais violência, né? É importante que você tenha isso em mente, né? E não agir com violência, não agir impulsivamente. Conversar é sempre melhor. Aqui a gente fala sobre ter educação, né? Bondade e responsabilidade. Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Ser educado e procurar sempre fazer o bem são duas das virtudes de maior prestígio dentro da sociedade. Os bons exemplos são sempre seguidos, por isso, quem bondade dá, com bondade será retribuído. Devemos ser também responsáveis, assumindo sempre tudo aquilo que fazemos. Ter liberdade é saber arcar com todas as nossas obrigações, com nossas responsabilidades. Então, aqui ele está falando sobre, né, ter bondade, ter educação. Então, ser educado, né, a gente sabe que é uma das regras básicas para conviver em sociedade, né? Você, quando eu falo de conviver em sociedade, é quando você está convivendo com outras pessoas, né? Então, você ser sempre educado é uma coisa que torna aquele convívio, né, melhor, né? A gente já sabe disso. Usar as palavrinhas, gentileza, por favor, obrigado, com licença, né? É sempre importante. Como também é importante, né, você ter responsabilidades, né, você saber quais são as suas obrigações e você arcar com elas. Principalmente, como eu falei, né, quando a gente comete erros, que isso acontece, é normal, mas o que você deve fazer? Deixar pra lá? Ou dizer: ah, tá, todo mundo erra, então deixa pra lá. Não, né, você deve ser responsável, né, você deve perceber o que você fez e arcar com isso. O que é arcar com isso? Se você, por acaso, chegou a magoar alguém com esse erro, o que você deve fazer? Você deve chegar para essa pessoa, né, se desculpar, conversar com ela. Isso é arcar com a responsabilidade, né? É você entender o que você fez, você entender que foi errado, você tentar reparar os danos, né? Se você chegou a magoar alguém, enfim, você reparar os danos e você não voltar a fazer. Então, isso é ser responsável e é arcar com a responsabilidade, tá? Deixa eu subir aqui de novo. Aqui ele tá falando sobre perdoar, né? Que perdoar, ao permanecermos ressentidos com alguém, nunca teremos o repouso devido para o corpo e para a alma. O rancor não leva a lugar nenhum, apenas serve para criar mais problemas, certo? Então, perdoar, né, já está aqui bem claro, é você aprender a perdoar as pessoas, por mais que aquela pessoa lhe magoe, né, muito. Quando ela se desculpa, é bom que você perdoe, né? A partir do momento que a pessoa pediu desculpas e você diz: tudo bem, ele perdoou, deixa isso pra lá, tá? Ficar remoendo o que aconteceu, né? Isso entristece a você mesmo, né? Isso não faz mal nem tanto a pessoa que fez aquilo a você, mas principalmente a você mesmo, né? Que você fica lá o tempo todo remoendo, ressentindo o que aconteceu e você acaba não perdoando. Então, perdoe e esqueça, né? Deixe pra lá, é muito melhor. Aqui a gente tá falando sobre dialogar, né? Muitos problemas, brigas, discussões e incompreensões poderiam ser facilmente resolvidos se existisse diálogo entre as pessoas envolvidas. Procure sempre conversar, trocar ideias, experiências, buscar explicações e, antes de tudo, aprenda a conhecer as pessoas, né? As outras pessoas. Eu falei sobre diálogo desde o começo, se vocês não perceberam. Quando eu disse sobre a questão de, quando alguém faz algo que você não gosta, você chegar para aquela pessoa e dizer: olha, fulano, eu não gostei disso, né? Para evitar brigas, evitar discussões, esse tipo de coisa, tudo isso passa pelo diálogo, né? Vocês percebem que tudo é o diálogo, quando você se desculpa,
né, com alguém, você foi lá, magoou alguém, você vai lá e se desculpa com essa pessoa, isso é diálogo. Então, o diálogo, ele é importante para tudo. E por que a gente está falando de diálogo? Porque diálogo, ele não é uma briga, ele não é uma discussão, ele não é uma ofensa, ele é uma conversa que você tem com a outra pessoa, né, sobre algo ali de interesse de vocês, né? E se você principalmente está querendo resolver um problema que aconteceu, é muito mais importante você chegar e conversar com a pessoa, né? Tanto para você colocar suas ideias, você falar sobre aquilo que aconteceu, né? O seu ponto de vista, como para você também ouvir a outra pessoa, né? E saber por que ela agiu de tal maneira, né? Por que ela pensa assim. Então, tudo isso é importante para você também conhecer, né? Outro ponto importante do diálogo é você manter um diálogo com uma pessoa, não só quando você tem um problema com ela, né? Não só quando você comete um erro ou quando a outra pessoa erra com você, mas é simplesmente para você conhecer a pessoa, né? Você conhecendo a outra pessoa, você ouvindo a outra pessoa, você pode evitar certos conflitos, né? Você sabendo que a pessoa gosta, que ela sente à vontade, que ela não se sente à vontade, isso pode facilitar ali o convívio de vocês, né? Isso pode evitar falta de respeito, né? Pode evitar discussões, brigas, ofensas, enfim, evita um monte de coisa, tá? Aqui a gente fala sobre agir conforme a consciência e de acordo com os valores éticos e morais. Olha aqui. Não estamos sozinhos no mundo, e tudo aquilo que não queremos para nós também não devemos fazer às outras pessoas. Aprender a conviver é essencial para melhor saborearmos nossa vida. Então, a gente sabe que na sociedade nós temos várias regras também, né? Regras mesmo, leis, né? Sobre que passa por essa coisa dos valores éticos, né? Hoje em dia, né, teve muitas mudanças, então falando de uma mudança mais recente, se você vê ato de racismo, né, por exemplo, se você presenciar isso, pode ser denunciado, né? Ou se você mesmo passar por algum momento assim que você se sentiu excluído ou ofendido pela cor da sua pele, você pode denunciar. E essa pessoa que cometeu racismo, ela vai ser presa, né? Ela vai ter que arcar com isso. Então, por que isso acontece? Porque isso passa pelo código moral da sociedade, né? Ético e moral, que diz que você não pode agir, né, de maneira racista com outras pessoas. Que é o que? Você não pode discriminar outra pessoa pela cor da pele dela, certo? Então, essa é uma lei, por exemplo, né, que eu estou citando aqui, que a gente tem. Mas fora isso, tem muitas outras coisas, né, que a gente tem várias outras regras que a gente entende que é importante para conviver em sociedade. O mais importante para você saber como você deve tratar o outro é você pensar: eu gostaria que fizessem isso comigo? Se por acaso você está passando por alguma coisa, né, que você vê que não é legal, então você já sabe que aquilo você nunca vai fazer com outra pessoa, certo? Então é mais você se colocar no lugar do outro, você pensar: se isso fosse comigo, eu iria gostar? Se você não vai gostar daquilo, então você já sabe, eu não vou fazer isso com outra pessoa, certo? E a gente tem aqui, do livro não tem atividade, mas eu tô passando uma atividade de pesquisa para vocês fazerem, né? Pra vocês anotarem no caderno, que vai ser muito importante pra gente complementar aqui esse assunto, que é o quê? Pesquise informações sobre uma ONG brasileira que ajudam pessoas carentes. Então, a gente tem várias ONGs, tá? ONGs são organizações que não tem nada a ver com o governo, tá? Não tem nada a ver com o presidente, com o governador, enfim. É uma organização, né, que as pessoas criam para ajudar, né, às vezes ajudar especificamente algumas pessoas, alguns grupos de pessoas. Então, aqui no Brasil tem muitos, vocês podem jogar lá na internet, né, ONGs brasileiras, e aí você vai encontrar, provavelmente vai ter algumas listas de ONG, você só vai pegar algumas informações sobre essa ONG, né, o nome da ONG, né, o ano do fundamento, se tiver, né, e dizer o que ela faz. Ela é para quê? É uma ONG para deficientes visuais, né? Enfim, é uma ONG para mulheres vítimas de violência. Eu também vou fazer a minha pesquisa, tá? E aí eu vou trazer para vocês, certo? Então é isso, meus amores. Se cuidem, tá bom? Façam atividade, façam aí a pesquisa. Próxima aula a gente volta com a atividade da aula passada e eu trago a minha pesquisa, né, pra gente conhecer. Vocês acabam conhecendo mais outra ONG, tá bom?
Então é isso, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.